A paz do Senhor, meus amados. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Mário Pinheiro. Hoje eu gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão por aí, que de repente estão enfrentando alguma luta, estão com filhos na desobediência, filhos mal criados, mal educados, mas também não podemos deixar de exaltar aqueles filhos que respeitam, que estão cuidando dos seus pais, que tiveram uma boa educação, ainda de forma simples, humilde, mas aprenderam os bons costumes, a respeitarem seus pais. Eu gostaria de deixar uma mensagem que se encontra aqui, no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, é verdade. Se você educa a criança, desde pequenina ali, você educa na presença de Deus, na leitura da palavra de Deus, isso passa a ser um costume na vida dela. Isso entra no seu coração, na sua mente, e essa pessoa passa a viver esse hábito costumeiramente. Então, meus amados, a Bíblia também fala de um pai que ficou marcado como um pai negligente, que não soube, que não teve autoridade para corrigir os seus filhos. Aqui no livro de 1 Samuel, os filhos do profeta Eli, eles são citados, eles eram sacerdotes. Nesse tempo ainda não existia o templo, era uma tenda que eles montavam e desmontavam. E os filhos do profeta Eli, eles serviam no templo. Só que a Bíblia fala que eles se prostituíam, eles faziam tudo o que era de errado aos olhos de Deus. Tudo o que eles faziam de errado, Deus estava vendo e acompanhando. E chegou uma hora que Deus se zangou de ver aquele escândalo, aquela corrupção por parte daqueles homens que lideravam, que ministravam no templo. E isso é muito sério para Deus. Isso acontece nos tempos de hoje. Pais que, infelizmente, estão sendo negligentes com seus filhos, na educação dos seus filhos, sequer têm coragem de corrigi-los, passando a mão na cabeça. Então o profeta Eli, o pai desses dois profetas, Ofni e Finéias, ele foi um pai negligente. Ele via a fama dos seus filhos, corria por todo o povoado, e ele sequer teve coragem de corrigir, ele sequer teve coragem de tirá-los daquela posição, daquela ocupação. Não, ele simplesmente ignorou, como se diz no popular, fez vista grossa. Então ele ficou marcado na Bíblia como um pai negligente. Então, meus amados, onde eu quero chegar? Às vezes, nós precisamos usar de um pouco de autoridade com nossos filhos. Para quê? Para que eles venham ser corrigidos. A nossa relação com Deus é da mesma forma. Quando nós pecamos, quando nós nos desviamos da palavra do Senhor, dos mandamentos de Deus, Ele prontamente, Ele nos corrige. Ele tira tudo de nós, para que nós venhamos sentir e perceber que é o Senhor nos corrigindo, que é o Senhor cuidando da nossa vida. É uma forma que Deus nos trata, para que nós não sejamos mal educados e não venhamos a cair lá na frente e sermos negligentes com as coisas de Deus. Então esse profeta Eli, ele ficou marcado. E o que aconteceu aqui, resumindo a história? Deus matou os dois filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias, por causa o pecado deles já estava se tornando abominação perante Deus. Deus matou os dois filhos de Eli
E mais para frente também o próprio profeta Eli também veio a falecer. E ficou marcado como um profeta, como um pai negligente que não teve autoridade para corrigir seus filhos. Meus amados, que você fique com essa mensagem hoje, Dia dos Pais. Corrija seus filhos, porque, meus amigos, o que nós temos visto por aí, infelizmente, muitos pais que têm visto os erros dos seus filhos e sequer têm coragem de dar uma palavra, sequer têm coragem de educá-los. Meus amados, infelizmente, o que você semeia de errado nessa vida, você vai colher o erro. Infelizmente é assim que acontece. Nós temos visto hoje pais sofrendo com seus filhos na cadeia, seus filhos usuários de droga, seus filhos fazendo tudo o que é de errado. Como nos tempos aqui do profeta Eli, a fama se escondendo, a fama correndo por todo o bairro, por toda aquela localidade, e o pai passando vergonha, sabendo e sequer tem coragem de corrigir seus filhos. Então fique com a mensagem hoje, meus amados. Eu desejo a todos um feliz Dia dos Pais. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém.